Você já parou para pensar se realmente escolhe quem você é? Ou se algo mais forte e oculto te guia, te impulsiona a ser a pessoa que se tornou? Imagine o espectador, alguém como você, que em meio ao seu cotidiano, se depara com a ilusão da escolha. Ele pensa na carreira que abraçou, no parceiro que escolheu para dividir a vida, nos hobbies que o preenchem. Seriam essas decisões frutos de um livre-arbítrio inabalável ou o resultado de forças invisíveis tecendo a tapeçaria da sua existência antes mesmo que ele percebesse? A complexidade da liberdade individual é um labirinto fascinante, onde cada curva revela uma nova camada de questionamento. O dilema central que nos assombra, o embate milenar entre o livre-arbítrio e o determinismo, reverbera em cada decisão que tomamos, em cada passo que damos. É uma batalha silenciosa, travada na mente humana e no cotidiano, um campo de estudo que atravessa eras, desde os filósofos clássicos até os cientistas mais modernos. Vamos mergulhar no conceito de livre-arbítrio, como ele é comumente compreendido. É a capacidade de fazer escolhas independentes, sem coação, a sensação de ser o capitão do próprio destino. Filósofos como Descartes, um dos filósofos clássicos, defendiam a autonomia da mente, a ideia de que somos seres racionais capazes de autodeterminação. Essa perspectiva ressoa profundamente com a nossa experiência pessoal. Afinal, quem nunca sentiu aquela inegável sensação de estar no controle das próprias decisões, de moldar o seu caminho a cada virada? O espectador, ao escolher o que comer no almoço ou qual caminho seguir para o trabalho, sente essa liberdade, essa agência. No entanto, por trás dessa sensação reconfortante de controle, começam a surgir as sementes da dúvida. E se não formos tão livres quanto pensamos? E se nossos instintos mais básicos, nossos medos irracionais, aquelas atrações inexplicáveis que sentimos por certas pessoas ou atividades, não forem tão nossos assim? Será que nascemos como uma tela em branco, prontos para ser preenchidos por nossas experiências? Ou já trazemos códigos pré-instalados, um software básico que direciona nossas preferências e comportamentos? É uma curiosidade que nos consome. O que a ciência e a história, esses grandes contadores de verdades, têm a dizer sobre essa dicotomia fundamental? O dilema livre-arbítrio versus determinismo não é apenas um exercício filosófico. Ele se manifesta em cada aspecto da nossa vida. Quantas vezes o espectador se viu repetindo padrões, atraído pelos mesmos tipos de desafios ou pessoas, como se uma força invisível o puxasse nessa direção? Essa repetição, essa familiaridade com o próprio eu, pode ser um indício de que há mais por trás das nossas escolhas do que a simples vontade consciente. São esses questionamentos que nos levam a explorar as fronteiras da nossa própria compreensão. Antes de continuarmos, que tal se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo? Sua participação é muito importante para nós, e juntos podemos desvendar os mistérios da mente e da existência. Essas sementes de dúvida nos conduzem a um território fascinante. As forças ocultas da existência, onde a biologia e o ambiente se unem para esculpir quem somos. Mergulhando na biologia do destino, o espectador começa a perceber que talvez não sejamos uma tela em branco, mas sim um complexo painel de controle já parcialmente programado. A genética, por exemplo, exerce uma influência inegável. Nossos genes, esse código ancestral transmitido de geração em geração, não apenas definem a cor dos nossos olhos ou a forma do nosso nariz, mas também contribuem para traços de personalidade, talentos inatos e até mesmo predisposições a certas doenças ou comportamentos. Pense no QI, no temperamento. Será que aquele seu dom para a música ou aquela sua tendência a ser mais introspectivo são meras escolhas ou ecos de um passado genético distante? Um fato interessante que ilustra bem essa conexão profunda
é o estudo de gêmeos idênticos separados ao nascer. Embora criados em ambientes completamente distintos, esses indivíduos frequentemente revelam semelhanças surpreendentes em suas personalidades, hobbies, escolhas de carreira e até mesmo em manias e gestos. Isso sugere que uma parte significativa de quem somos pode estar codificada em nosso DNA, aguardando apenas as condições certas para se manifestar. A neurociência, por sua vez, nos leva ainda mais fundo nessa exploração. O cérebro, essa máquina de decisões que reside em nossa cabeça, opera em grande parte através de processos inconscientes. Estudos revelam que, muitas vezes, nosso cérebro decide algo milissegundos antes de termos consciência dessa decisão. Isso significa que a sensação de estar no controle pleno pode ser, em parte, uma ilusão, uma narrativa que nosso cérebro constrói depois que a ação já foi iniciada. Além disso, o impacto de hormônios e neurotransmissores no humor e comportamento é imenso. Níveis de serotonina, dopamina, cortisol, essas substâncias químicas dançam em nossos cérebros, influenciando nossa felicidade, nossa ansiedade, nossa motivação e, por consequência, as escolhas que fazemos. Somos, em certa medida, escravos da nossa própria química cerebral. Mas não é apenas a biologia que nos molda. O ambiente também atua como um escultor poderoso, cinzelando nossa identidade desde o momento em que nascemos. A cultura e a sociedade em que estamos inseridos são como um rio que nos carrega, definindo as margens do nosso pensar e agir. Normas, valores, expectativas sociais. Tudo isso se infiltra em nossa psique, moldando nossas identidades de maneiras que nem sempre percebemos. O espectador, ao observar diferentes culturas, percebe como a própria visão de individualidade pode variar drasticamente. Em algumas, a coletividade é primordial. Em outras, o indivíduo é o centro do universo. As pressões sociais e a conformidade são forças avassaladoras. Lembra-se do famoso experimento de Asch, onde pessoas mudavam suas respostas a uma pergunta óbvia, simplesmente para se conformar à maioria? Esse é um testemunho claro do poder do ambiente social sobre nossas escolhas. A educação e a criação, especialmente nos primeiros anos de vida, são pilares fundamentais nessa escultura. A família, a escola, o círculo social, todos contribuem para a formação de nossas crenças, preconceitos e a lente através da qual enxergamos o mundo. Traumas e experiências marcantes deixam cicatrizes profundas, ou talvez moldam o curso do rio de nossa vida de formas duradouras, influenciando decisões futuras e reações a situações diversas. O que vivemos na infância, muitas vezes, ecoa em nossas escolhas adultas. Diante de todas essas influências, a filosofia do determinismo ganha força. Desde filósofos gregos até pensadores modernos, a ideia de que o universo é uma sequência ininterrupta de causa e efeito tem sido debatida. Se cada evento é o resultado inevitável de eventos anteriores, então cada escolha que fazemos seria apenas o desdobramento de uma cadeia causal que começou muito antes de nascermos. As implicações são profundas. Se tudo é determinado, a responsabilidade moral existe de fato? Ou somos meros atores lendo um roteiro que já foi escrito? Essa perspectiva ressoa com a sensação de destino ou sorte que o espectador pode ter em sua própria vida, como se algumas coisas simplesmente estivessem escritas nas estrelas. O dilema livre-arbítrio versus determinismo nos confronta com uma realidade complexa, onde a fronteira entre o que escolhemos e o que somos impulsionados a ser se torna cada vez mais tênue. Navegar nessa encruzilhada de influências e predisposições nos leva a uma questão fundamental. Como conciliamos a aparente ausência de escolha com a nossa inegável sensação de agência? É aqui que surge o compatibilismo, uma tentativa de harmonizar o livre-arbítrio
com o determinismo. Para os compatibilistas, a liberdade não é a ausência de causas, mas a capacidade de agir de acordo com os próprios desejos e motivos, mesmo que esses desejos e motivos sejam, eles próprios, determinados. A liberdade, nesse sentido, seria escolher dentro das possibilidades dadas, como um rio que, embora corra em um leito pré-definido pela topografia, ainda tem a liberdade de seu curso, de suas corredeiras e meandros, dentro daquelas margens. O espectador pode pensar em sua própria vida. Ele talvez não tenha escolhido a família em que nasceu ou o país, mas dentro dessas circunstâncias, ele escolhe sua carreira, seus amigos, suas paixões. A complexidade reside na interação sutil entre a predisposição e a escolha, onde uma não anula a outra, mas se entrelaçam. Contudo, a história não termina em uma aceitação passiva de um destino pré-escrito. A ciência moderna nos oferece uma poderosa ferramenta para entender como podemos, de fato, moldar nosso próprio caminho: a neuroplasticidade. O cérebro humano não é uma estrutura fixa e imutável. Ele possui uma notável capacidade de aprender, se adaptar e se reestruturar ao longo da vida. Novas conexões neurais podem ser formadas, padrões de pensamento podem ser alterados, e até mesmo predisposições genéticas podem ser mitigadas ou amplificadas pela forma como vivemos e o que aprendemos. Isso significa que, mesmo que tenhamos certas programações iniciais, não estamos condenados a elas. A capacidade de superar condicionamentos e predisposições é real e tangível. A autoconsciência desempenha um papel crucial nesse processo. Ao espectador, a jornada de autoconhecimento permite identificar suas programações, seus gatilhos, suas influências mais profundas. Com essa consciência, vem o poder do esforço deliberado. Não é uma liberdade absoluta de escolher qualquer coisa, mas a liberdade de escolher como responder às circunstâncias, como interpretar os eventos e como direcionar a própria energia. É a esperança de mudança e crescimento pessoal, a crença de que podemos, sim, nos tornar versões melhores de nós mesmos, mesmo com todas as forças agindo sobre nós. Essa redefinição da liberdade é vital em um mundo tão complexo. A liberdade não é a ausência de influências. Isso seria uma utopia ingênua. A verdadeira liberdade reside na consciência dessas influências. É a capacidade de reconhecer os fios que nos puxam, entender as correntes que nos empurram e então, com essa compreensão, decidir ativamente qual direção tomar. É a liberdade de escolher a nossa resposta às circunstâncias, de não ser meramente uma folha ao vento, mas um marinheiro que, mesmo em meio a uma tempestade, usa o vento a seu favor para ajustar as velas. A responsabilidade de conhecer a si mesmo e suas programações é um chamado à ação. É um convite para o espectador se tornar o capitão de seu próprio navio, mesmo que o vento e as correntes sejam fortes e o mapa não mostre todos os perigos. A liberdade, então, não é um dom inato e irrestrito, mas uma conquista diária, um exercício contínuo de autoconsciência e deliberação. É a capacidade de, diante de todas as influências biológicas, sociais e históricas, ainda assim, desenhar um caminho que ressoa com o nosso eu mais autêntico. Portanto, somos livres de fato? Talvez não no sentido absoluto de uma tábula rasa, mas somos livres para sermos os navegadores conscientes de nossas próprias vidas. A complexidade do dilema livre-arbítrio versus determinismo nos ensina que a liberdade é um ato de equilíbrio, uma dança entre o que somos e o que podemos nos tornar. O convite é a autoanálise contínua, ao questionamento incessante e à coragem de, mesmo sob as maiores pressões, escolher o nosso próprio curso. E você, o que escolhe fazer com essa liberdade?